Bem-vindos ao nosso Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz e estamos aqui vamos lá? Eurideia, Cida Sato, Ruth, Rui. Ok, vamos começar, né? Estamos nesse nosso novo modelo, a nossa parte de encarnados ficou um pouco mais curta. Bem, primeiro é explicar que houve basicamente um empate técnico na votação, né? Parabéns para os que tiveram a ousadia e a coragem imensa de votar, né? Deixe seu depoimento que o computador não explodir, tá certo? Mas assim, então, agradecendo aos que votaram e vocês votaram aqui, por isso que deu empate, né? As pessoas que votaram no blog teve um pouco a mais pelo tema crise moral na pátria do Evangelho, mas teve os votos daqui. Como ficou muito perto, a gente vai trabalhar os dois temas. Hoje a gente trabalha a crise moral no Brasil, que nós estamos vivendo. No próximo, pode sim, a gente vai conversar sobre a depressão na adolescência, né? Que também é outro problema sério. Bem, é um tema que envolve os nossos corações, né? A gente está vendo um momento muito diferente no Brasil e o nosso objetivo é trazer uma reflexão para a gente entender um pouco melhor do ponto de vista espiritual, do ponto de vista histórico, o que está acontecendo, né? Eu vou ler um trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, que vai nos dar uma pista do que está acontecendo, né? E o primeiro alerta é o seguinte: quando a gente fala de Pátria do Evangelho, a gente está falando de um projeto do Cristo, não estamos falando de uma realidade, né, efetivada. É a mesma coisa você olhar, né, o planejamento de um edifício de 50 andares e achar que já pode mudar para morar, né? Não é assim, tem que ter construção, tem pedreiro, tem pedra, tem cimento. Então, é entender isso, né? Uma coisa é o projeto, outra coisa é a realização. E também a gente pensar um pouco que não obrigatoriamente o projeto do Cristo tem que se concretizar, porque existe livre-arbítrio. A não ser que ele queira tomar uma medida um pouco mais extrema e tirar o povo que está atrapalhando, né? Talvez isso aconteça dessa vez. Porque a gente, por exemplo, o Cristo ele tem um projeto dos muitos, né? Dos poucos que a gente conhece, em relação ao povo judeu, por exemplo. Né? O povo judeu foi durante 2, 3 milênios preparados para recebê-lo. E a ideia era que o povo judeu entendesse a mensagem dele e fosse o grande canal. Não entendeu o livre-arbítrio, né? Até hoje eles estão esperando Jesus chegar, né? Na visão deles, o enviado de Deus ainda não chegou. Uma parte, obviamente, se converteu, né? Parte dos primeiros cristãos eram, de fato, judeus, outra parte não. Mas enquanto povo, já que hoje a gente está falando do livre-arbítrio dos grupos, o povo judeu não acolheu o Cristo. Fato. Havia um projeto para Roma. O projeto espiritual para Roma, gente, tudo que eu estou falando é a informação do Emmanuel, tá certo? E baseada, né, que faz sentido com a codificação. Havia um projeto para Roma. Roma dominou o mundo conhecido, não foi para ser a melhor, mas era um poder de levar justiça e educação. Começaram fazendo mais ou menos bem feito, mas chegou uma hora, como é muito comum acontecer também com nós encarnados, ficou rico, poderoso, esqueceu das obrigações com os outros, né? Não, tudo aqui é coincidentemente, né? E aí sempre assim. Aí o que acontece? Vendo que não dava para sustentar mais, o Cristo para de apoiar o Império Romano. É um outro termo fascinante, sabe por quê? Porque Roma foi destruído por um exército 10 vezes menor do que o exército de Roma. E aí só a falta do apoio espiritual mostra com que ele não vai mais. O que acontece? Roma se desfaz, vem a Idade Média, que a Emmanuel coloca como um longo período, né, de reflexão, amadurecimento. Eu não gosto da Idade Média, eu gosto tudo sujo, o povo tomar banho, então já não é comigo. Aí é outro período histórico, claro que, enfim, tudo tem coisas, tudo é aprendizado. Mas só para a gente entender que quando tem um projeto, não é para a gente chegar e dizer assim, tá bom, não vou dormir quando eu acordo. Exatamente, a gente tem que construir o projeto. Tem que construir. Como tudo na vida, eu tenho um projeto de ser médico, tenho um projeto de ser engenheiro, tenho um projeto de ser piloto de avião. Tem que fazer, não estuda. Não estudo, não vou atrás, não procuro emprego, não vou. Então não vai acontecer, certo?
E aí, uma outra coisa que a gente precisa entender, que eu acho que vai chegar na questão que a gente vai tratar hoje. Quem são os espíritos que o Cristo chama para vir para a pátria do Evangelho? Né? Assim, não vamos dizer que a culpa é dele, né? Ele é nosso mestre, mas é entender qual foi a escolha que ele fez. Importante entender isso. Porque quando Cristo define o Brasil como pátria do Evangelho, não é como um administrador terreno. Manda contratar aí os melhores cérebros, eu vou montar o melhor hospital da cidade. Quem são os melhores médicos? Chama, contrata e acabou. Se eu sou milionário, não é assim. Eu pago e pronto. Não é assim. A lógica do Cristo é totalmente diferente. Então, a pátria do Evangelho, aí eu vou ler esse trecho, é um pouco longo, vocês vão me dar licença, para a gente entender quem é a matéria-prima que veio para cá, né? Quem somos nós? Pelo menos uma parte de nós, eu me incluo nessa parte aqui, né? Cada um que saiba da sua, né? Eu falo da minha turma. Olha que situação, né? Está no capítulo 7, né, intitulado Os Negros do Brasil. Eu vou ler 2 trechinhos, se ficar muito longo eu resumo. Diante da situação de sofrimento do Brasil, da escravidão, Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, e aí eu quero só fazer um registro importante, porque eu vi outro dia um palestrante espírita falando que essa informação talvez não fizesse sentido, não sei o quê. Antes de Chico Xavier reencarnar, quando Bezerra de Menezes estava reencarnado, Bezerra de Menezes já conversava com Ismael, e ele já sabia que Ismael era o guia espiritual do Brasil, antes desse livro existir, antes do Chico Xavier reencarnar. E quer dizer que o doutor Bezerra reencarnou antes do Chico? Não, antes do Chico. Bezerra encarnou em 1831 e desencarnou em 1900. E o Chico era de 1910? Então, quer dizer, não tinha, então não é uma ideia do Humberto de Campos nem do Chico Xavier isso daqui. Né? No centro espírita que Bezerra participava, inclusive tem registro de algumas comunicações de Ismael. Então, só para o pessoal não achar que foi uma invenção desse livro. Esse livro só está repetindo a informação que Bezerra, quando encarnado, já sabia, certo? Mas, dito isso, é um diálogo de Ismael com Jesus. Ismael diz: Senhor, exclamou Ismael nas suas preocupações, estendei até nós o manto de vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis, falando da escravidão, que se deparam às nossas vistas. Por toda parte, vêem-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Então, é Ismael, né, pedindo a intervenção do Cristo, uma prece. Deus, a prece de Ismael é linda. Aí a resposta de Jesus. E aí, na próxima página, a gente entende o nosso problema de hoje. Foi aqui que surgiu os escândalos de hoje, viu, gente? Está aqui a origem. Vamos lá. Aí vem a resposta, né? Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a nossa eterna lapidária de todos os espíritos, e que nosso Pai não concede aos filhos fardos superiores às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, né? Falando do Brasil, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores. Pão substancioso dos sofrimentos depuradores, olha que expressão, né? E das lágrimas que lavam todas as manchas da alma.
leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Resumindo, Ismael estava pedindo ajuda. Jesus disse: calma, que Deus não manda sofrimento a mais para ninguém. 2. Olha quem Jesus escolheu para formar a pátria do Evangelho. Resumindo, criminosos que estavam nas regiões inferiores do mundo espiritual, mas profundamente arrependidos. Então, eis a origem do petróleo. Então, nós que estamos aqui, a maioria, né, não estou ofendendo ninguém, eu sei que eu faço parte dessa turma aqui, somos espíritos criminosos arrependidos. Jesus não convocou, por isso que eu usei o exemplo do hospital, né, os melhores, não, convoca aí só espírito bonito, só espírito redimido, manda chamar anjo, arcanjo, bezerro do Mineiro vai ser o menos evoluído do país. Não foi assim, né? Não foi assim. Jesus manda Ismael acolher no Brasil esses criminosos, né, que estão nas coletividades espirituais e arrependidos. Só para a gente concluir, depois a gente vai. Tá ficando claro, né? Agora tá ficando claro. Vamos lá. Mas não diz que a gente vê nos cruzados também? Também, mas é criminoso, né? Estamos outros, né? Ismael sente luzes compassivas envolvendo e tal, e aí assim, vou pular aqui um pouquinho para a gente, né, poder comentar também. O emissário do Senhor vai nas regiões inferiores. Aí tá aqui, pronto, o que você falou, vou ler só com a informação que você disse, não foi combinado, gente. Ismael sente, vou ler na sequência, então, as luzes compassivas e misericórdias que lhe visitavam o coração, e parte com os seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra, né? Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e só nata, gente, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a bandeira da luz, e como uma estrela d'alva assinalando o fim da profunda noite. Olha Ismael falando para a gente, né? Quem é exceção, quem for anjo me perdoe, né? Estou falando aqui da gente aqui, por aqui. Irmãos, exorta ele comovido. Até ao coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera de brandos, né, arrebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia, a misericórdia de Jesus, que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Mas o para sempre não é passo de imagem, né? É o caminho da redenção. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção de vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, porque esse povo, a gente que estava lá, estava no desespero, não sabia de Brasil, só estava com o espiritual nas trevas, né? Crimes pesados, arrependimento profundo. Então ele vai dizer, olha, há uma terra nova, né, lá no plano físico, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão da luz para todas as almas. Mas preciso se faz nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante, que está no começo da história, né? A construir-lhes as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Ali encontrareis nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica. Os carreiros aspérrimos da dor. Áspero, né? Aspérrimo, super áspero. Isso. Da dor que depura e santifica. A porta estreita para o céu de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia da luz e da solidariedade, na expiação e no sofrimento.
Tá bom, né? Não vou ler mais não, tá bom. Quem quiser... Seja o quê? Então, assim, essa turma que vem. então vamos entender, o Brasil é um projeto que começa, claro, né, Jesus não desampara, vem missionários em todas as áreas, mas a maioria somos espíritos, né? Cruzados, inquisidores, né? Senhor da Idade Média que abusaram do poder, tudo que eu li aqui da Inquisição. Dizem que o povo que veio de Portugal tudo era barra pesada. Pois é, não, e Jesus mandou pegar o pior, porque esses nós que ele mandou pegar lá embaixo nas grutas eram espíritos que estavam desencarnados. Então, é entender que o projeto do Cristo é o quê? Criar a pátria do Evangelho a partir de dos grandes criminosos que começaram a se arrepender. Então, o que acontece é isso. A gente reencarna. Muitos se arrependem e vão ali fazendo o seu sacrifício imenso, porque é muita dor, não é coisa fácil. Outros se arrependem, reencarnam e esquecem, né? E aí, na hora que aparece a tentação dos milhões, que hoje, né, pelo menos na área da corrupção a gente só fala de milhões e de bilhões, e aí é a grande prova. Aí se perdem. Muitos se perdem, outros não. Outros não. Porque é o que eu digo, se todo mundo... Tem alguns que não? Claro, por exemplo, vamos pegar sem citar nomes, mas por exemplo, os espíritos que estão atuando hoje no escândalo do Petrolão, que estão prendendo esse pessoal graúdo, se eles fossem corruptos, você acha que eles iam prender alguém? Não, eles pagavam, né? Meu amigo, eu tenho todas as provas, me dê tanto que eu esqueço. Você acha que eles não... Aliás, você acha que muitos não receberam, né, não receberam uma proposta de suborno? Olha, esquece isso, tá aqui, ó, você vê minha conta, tem não sei quantos milhões, eu lhe dou tanto, ninguém vai nem saber, tá lá na Suíça, você vai lá e pega o dinheiro e pronto. Então, para que o que está acontecendo esteja acontecendo, isso eu tenho certeza absoluta. Sim. Muitos recusaram milhões de suborno. Muitos recusaram. Porque é óbvio. Se eu sou um corrupto, eu tenho 100 milhões, se ele chega para me prender com todas as provas, eu não vou dar 10 para ele? Na hora. Na hora. Vai sobrar muito. Ainda sobra muito. Ainda continua, né? Porque ninguém vai saber. Vai continuar. Então, com certeza, a gente vê uma parte que repete os erros do passado, sem sombra de dúvida, está aí na televisão, né? Até porque para roubar tanto, me desculpe, tem que ser competente, tem que ter aí alguns segundinhos. Eu tenho que ter aprendido a roubar na idade do meio, as frutas da... Eu comecei mais sujeito de inteligência. Porque não é uma coisa simples. Eu não entendo assim, da parte da técnica. Mas quando a gente vê a reportagem, o depoimento, a gente vê que não é coisa de um bobo. É uma coisa sofisticada. Tem conhecimento técnico. Já desisti de entender. Pois é, é complicado. Né? Então, muita inteligência. Então, assim, são espíritos que isso a gente não pode negar, são inteligentes. Só que agora apareceu gente mais inteligente. Só que agora apareceu mais inteligente e honesto. Eu vi o depoimento de um desses advogados aí do povo dos maiores, ele disse o seguinte: eu não entendo como é que esse pessoal do Ministério Público está sempre um passo à frente da gente. Porque obviamente eles já ficam tentando esconder tudo, né? Bastante ver que você vai fazer uma compra, o que esse povo pergunta para você, se você quiser financiar, é tanta pergunta. E esses ladrõezinhos aí nos tantos fazem tudo. Então, o que acontece? Está aí a origem, né? Então, a proposta da pátria do Evangelho é essa: é pegar espíritos criminosos, arrependidos, e dar para eles uma chance. Exato. E aí eles vão fazer. Eles vão fazer por merecer. Já na verdade, a questão é: se nós brasileiros vamos querer tornar a pátria do Evangelho uma realidade ou não, já é. Aí é o livre-arbítrio. Aí cada um tem que fazer sua É o livre-arbítrio, exatamente. E obviamente tem uma hora de avaliação. Eu acredito, aí é só uma opinião, mas enfim, baseado, que não irá acontecer com o Brasil, né, com o projeto da Pátria do Evangelho, o que aconteceu com Roma, o que aconteceu... se Deus quiser. Mas por quê? Porque, segundo aí, Kardec fala isso, Xavier fala isso, vários outros amigos espirituais falam isso. Chegou o momento da renovação planetária.
Então, os espíritos que agora não quiserem, Os tempos estão chegando. acabou, não reencarna mais. Né? Então, aí muda, porque também vai ficar só realmente quem quer muito, ou pelo menos quem fez um esforço sincero. Né? Não é que vai todo mundo, cometeu erro de novo. Aí cada caso é um caso. Alguns casos pode ser dado mais uma encarnação, difícil, obviamente. Ou outros casos não. Né? Então, tem espíritos hoje, a gente já recebeu alguns na mediúnica, acho que uns 6 meses atrás, que simplesmente não reencarna mais na Terra. Não reencarna mais. Acabou. Né? Não, vai para outro mundo. Já teve a chance. Igual capel. Exatamente, igual nós, né? Igual nós de novo, né? De capel. Claro, se tiver algum anjo que esteja reencarnado na Terra, ignore, mas o resto aqui. Igual capel, ó, gente. O planeta chegou uma hora que tem que entrar num determinado patamar. Então, não chegou, você vai ter que ir para outro lugar. Aí vai começar. No curso, né, que a gente depois vai falar dele, a gente está fazendo justamente um estudo desse período, a gente vai falar sobre isso, que vieram os espíritos de capela. Assim, a história é belíssima, muito legal, mas se alguém quer um conselho, que eu não gosto de dar muito, mas esse eu dou, ficar na Terra é bem melhor. Porque, gente, o mundo primitivo, você começa a ler... Ai, deve ser terrível, né? Piolho é normal, piolho no corpo. Piolho, doença de pele é normal, né? É normal, porque você vive, no primeiro você não tem nem casa, você vive, é como um bicho, né? Um bicho é no mato. Vai pra caverna, aí a caverna é invadida por um urso, a outra é invadida por rato, a outra... Você dorme ao relento. Né? Mesmo dentro de uma caverna, você tá ao relento, né? Não tem o protetor de mosquito, né? O repelente, a tela, aquela barraca bem feita. Não tem. Agora você imagina a angústia do espírito. Não é uma escolha, é um... Não, vai. A força. Não, vai. Aí cada um escolhe. Se vai realmente mais aceitando, ou se vai mesmo a força, mas vai. E aí não é brincadeira, são milênios de chance. Então, aí está a explicação, né, inicial. Esse assunto vai para muito, né, se desdobra muito, mas é para a gente entender que a proposta do Cristo é essa, né? Nós, a maioria de nós que estamos aqui, somos espíritos criminosos. Eu, como já fiz muita regressão de memória, posso dizer que eu estou entre eles. Posso nem me iludir mais, né? Porque é o ruim da regressão. Né? Então, assim, Você já melhorou? Eu acho que eu estou tentando. De acordo com você, eu também fui. Até agora. Também não. Então, assim, até agora tá dando certo. Graças a Deus eu estou conseguindo. E eu estou pedindo ajuda todo dia. Então, é isso. A base é essa. Agora, vem dos espíritos, né? Missionários em todas as áreas, na área do direito e tal, para mostrar. Porque, no fundo, o que está acontecendo para nós, povo geral, é simplesmente uma opção. Quando isso é mostrado, no fundo a gente faz uma opção. Eu quero apoiar quem energeticamente? Né? A quem está fazendo justiça e trabalhando com honestidade? Ou eu quero apoiar energeticamente os corruptos? Porque não nos enganemos. Hoje está mudando. Mas na cultura do nosso país, energeticamente, a maioria sempre apoiou a corrupção. Energeticamente. Como é que apoia? Com inveja, achando que o fulano tá certo mesmo, tem que ser feliz, vai fazendo, quer dizer, jeitinho, né? É o apoio. Dando um jeitinho, fazendo a corrupção, né? Exatamente, e apoiando, não, tem que pegar mesmo, se fosse eu pegar também. Porque a impunidade está aí. Então hoje nós temos a oportunidade de ver isso, às claras, e tomar uma decisão íntima. O que é que eu apoio? O que é que eu acho que realmente é sério? Né? Eu apoio quem está trabalhando seriamente para fazer justiça, né? Ou eu apoio quem fez a corrupção e está tentando ainda fazer. Então fica aí as opções. Vamos fazendo essa prece. Quem faz a prece? Ex-candidata. Rui faz. Gostaria de pedir
nesse momento, que possamos, sobre a luz divina, entender um pouco mais do momento que estamos passando, que possamos receber mensagens que possam clarear um pouco mais o nosso porvir e que assim tenhamos um caminho mais glorioso a seguir daqui para frente. Que assim seja. Que a paz do Cristo toque os nossos corações, insuflando a devoção e a coragem ante os testemunhos e as provas da vida, colocando-nos à disposição para as questões relativas ao tema estudado hoje. Bom, a primeira pergunta é: qual o maior desafio atual para que o Brasil se torne a pátria do Evangelho? Precisamos, acima de tudo, de um número suficiente de indivíduos que decidam de maneira radical, íntima e profunda se tornar cristão em todos os momentos da vida. No Brasil, já existe uma aceitação da mensagem do Mestre, porque sabem os espíritos aqui reencarnados que aqui estão pela misericórdia do mais alto. Contudo, necessário ainda se faz dar o passo seguinte: tornar-se cristão no dia a dia, porque se busca ainda o Cristo em todas as religiões apenas como o consolo e o amparo para as suas próprias dores. Mas é necessário que os espíritos reencarnados no Brasil entendam: indispensável tornar o Cristo o companheiro de cada dia. Quando espíritas, evangélicos e católicos se dispuserem a entender isso e a viver com o Cristo a cada dia, tornarem-se amigo do Cristo, dialogando com Ele: Senhor, é correto tal atitude? O que o teu coração me diz sobre tal ou qual postura? O que fazer, Mestre amado, ante essa dor? Quando o brasileiro aprender a conviver diariamente com o Mestre em seu coração, estará solidificada a pátria do Evangelho. Por isso insuflamos, em particular, mas também em geral, aos espíritas e a todos, a esse desafio: convocai o Mestre para viver convosco em cada dia, sem esconder-lhe as vossas limitações e erros, pois foi o próprio Mestre que ordenou a Ismael vos buscar nas regiões de depravação e de sofrimento moral, e vos patenteou o reencarne na bela pátria do Evangelho. Não tenhais vergonha do Mestre. Ele conhece as vossas feridas, mas podres e doentes, e vos ama. Portanto, chamai-o. E quando esse chamado for feito a cada dia, aí sim estaremos aptos a concretizar plenamente o projeto da pátria do Evangelho. Este, portanto, é o desafio do século: trazer o Cristo para o convívio diário, no coração de cada cristão. Bom, agora, como podemos cooperar com esse projeto do Cristo? Primeiro, vivenciando o vosso dia a dia com o Cristo. Acima de tudo isso, em seguida, apresentando o Cristo às massas populares, mas apresentando de uma forma que o aproxime, não como um senhor irado, não como um sábio distante, mas acima de tudo como um amigo misericordioso, fazendo isso com jovens e com adultos, com crianças e com idosos. O Cristo é vosso amigo, aceitai-o em vosso coração. O Cristo é um Espírito poderoso, uma individualidade amorosa que pode captar os vossos pensamentos. Conversai com Ele,
compartilhai com ele. Ao viver e ensinar isso, estareis colaborando poderosamente na proposta do Mestre. O que significará para o Brasil ser a pátria do Evangelho? Significará, minha amiga, a concretização do amor de Deus no mundo físico. Significará o fruto de milênios e milênios de sacrifício do nosso Mestre e de outros milhares de espíritos abnegados. Significará uma sociedade que ensinará pelo exemplo ao mundo que a fraternidade, que o amor e que a misericórdia são as verdadeiras bases de qualquer organização social do mundo. Significará um sistema financeiro justo e equilibrado. Significará um judiciário que pune e reeduca. Significará poder contar com milhares e milhões de amigos em qualquer parte do país. E esse bem-estar e essa alegria conquistará o mundo com a sua suavidade, porque poderosa é a força do amor. Significará a aplicação do Evangelho no indivíduo, na escola e na sociedade. O Evangelho alegre, o Evangelho feliz, o Evangelho produtivo, o Evangelho inteligente. E isso irá deslumbrar o mundo. Esse é o significado para nós da pátria do Evangelho. Como Cristo, ele teve essa ideia de pegar os criminosos arrependidos e mudar o Brasil, como eles se arrependeram e Cristo tinha essa missão para eles, será que não seria interessante eles se lembrarem pelo menos um pouco desse momento com Cristo para melhorar nesse projeto da pátria do Evangelho? Certamente. Mas, em relação aos espíritos que fogem de si mesmo, podemos dizer que eles não querem. É possível lembrar. Quando se busca a lembrança com o intuito da autorredenção, ela é abençoada pelo mais alto. O Cristo já deu os meios. A sociedade conta com técnicas e orientações. Os espíritas fazem isso, mas curiosamente eles pensam, parte deles, que isso só se deve fazer com desencarnados. Como se o encarnado também não fosse filho de Deus e necessitado. É possível. Para o indivíduo que queira entender as suas dores e que queira superá-las, a lembrança do passado é permitida, também por misericórdia. Existiram missionários no mundo que ensinaram isso. Podemos falar da obra, por ser mais conhecida, de Hermínio Corrêa de Miranda, onde ele ensina e faz a regressão de memória com encarnados. Fez também com desencarnados. Mas, como comentamos, curiosamente o movimento espírita só aceitou com os desencarnados. Mas é possível. Existem livros, pesquisas sérias, mostrando a possibilidade. Como em tudo, a intenção sincera e a seriedade do processo irá garantir a proteção espiritual. E como em tudo, se não há uma intenção sincera, melhor evitar-se. Para os que queiram, sim, é possível. O Cristo, nesse período de transição, coloca na mão dos espíritas recursos preciosíssimos que eles deveriam aprender a usar para si e para o outro. Quando falamos de trazer o Cristo para o dia a dia, também está relacionado com isso. Pois se o indivíduo consegue lembrar do seu passado mais sofrido e consegue entender que quem solicitou que ele saísse dali e viesse para um ambiente melhor foi o Mestre, isso não ampliaria sua relação com o Mestre? A sua gratidão está em vossas mãos. Existem trabalhos que são da esfera dos encarnados. Nós apenas podemos estimular e sugerir. Estudai o tema e pesquisai e vereis
que pessoas sérias, abnegadas e dedicadas já deixaram no seio do movimento espírita as pesquisas e as experiências para que vós pudesseis aprender e também auxiliar mais espíritos. Como entender a corrupção que somos defrontados hoje? Existe uma pressão profunda no psiquismo da coletividade brasileira. O espírito, quando é criminoso e se arrepende, ele terá que fazer uma opção radical. Ele não conseguirá ter uma vida simples e normal, digamos assim, porque a sua consciência o cobra muito. Ou ele terá uma vida verdadeiramente abnegada, ou voltará para o crime. Para que não estranheis a minha afirmativa, irei dar o exemplo de Paulo de Tarso. Grande criminoso, matou, ordenou prisões e em nome dele fizeram muitas torturas. Ele se arrepende, ele encontra o Cristo. Ele poderia dali em diante ter uma vida regular e normal? Não. Por que não? Porque a sua consciência, a consciência dele não o deixaria. Se ele quisesse simplesmente voltar da estrada de Damasco para o templo e ter uma vida sem atacar os cristãos, ele afundaria no crime de maneira mais dolorosa. Assim acontece com o Brasil, com parte desses espíritos. Possuem uma consciência que os cobra, que os perturba. E eles possuem duas opções apenas: a vida abnegada para o bem coletivo, pois os seus crimes foram coletivos, ou retornar à vida do crime, para aplacar transitoriamente a consciência, com a ajuda da ganância, dos tóxicos e etc. Porque vocês acham que o primeiro grande apóstolo a ser mostrado para a pátria do Evangelho foi Paulo de Tarso? Acaso um sorteio tolo ou fruto de pesquisas profundas do Espírito Emmanuel? Porque Paulo de Tarso representa a coletividade brasileira. Criminosos que encontraram com Cristo. Eis a postura da nação pátria do Evangelho. Paulo deu um exemplo. Caberá a cada um seguir ou não, segundo a sua vontade. Qual é o papel do espírita ante esses casos de corrupção? Abnegar-se. A única resposta para o verdadeiro cristão ante uma calamidade é abnegar-se. O que eu preciso fazer mais para que a pátria do Evangelho se aperfeiçoe? O que eu preciso fazer mais no meu dia a dia para que as vibrações da corrupção diminuam? Porque o espírita precisa usar o seu conhecimento para aperfeiçoar a coletividade brasileira. Preciso orar mais, preciso me conhecer mais. Que elementos de desonestidade existem em meu coração que, de uma maneira ou de outra, criam um clima adequado para a corrupção. Posso falar disso porque, como espírita, sabeis que existe uma realidade energética que estimula determinados tipos de comportamento. Num ambiente saturado de energias pacíficas é mais difícil ser agressivo. Em um ambiente saturado de energias honestas é mais difícil ser corrupto. O que eu posso fazer para criar energias de mais honestidade? Ser uma pessoa mais honesta? Em que aspectos? Em relação a que eu posso ser mais honesto? Mas falamos isso como uma busca profunda e não como uma atitude externa. Sou honesto comigo? Admito, se for o caso, que é da grande maioria, um criminoso do passado. Como um criminoso do passado, o que estou fazendo para me redimir? Tendo uma vida normal? Ou estou tendo uma vida abnegada pela coletividade brasileira? Portanto, meu amigo, apenas a abnegação sincera poderá anular essas vibrações de estímulo à corrupção. E não duvideis, é uma ajuda imensa.
que cada espírita pode dar. E qual é o maior desafio dessa nova geração da Pátria do Evangelho? Compreender a realidade espiritual. Porque no movimento espírita, infelizmente, se vive uma vida dupla. Se acredita na realidade espiritual em alguns momentos de atividade mediúnica ou na cabine de passe. Mas não se aplica isso na sua rotina. Portanto, tememos que parte da nova geração possa ser ludibriada por essa postura, no sentido de não entender que é necessário ter espiritualidade a cada momento da vida. O juiz espírita que julga deve sempre fazer uma prece antes de ler qualquer linha. Deve pedir inspiração do seu guia, deve pedir inspiração do mestre para analisar melhor. Deve devotar-se em profundidade à sua qualificação, porque ele deve ter em consciência que se o Cristo coloca nessa posição, ele precisa fazer não apenas um bom trabalho. Como cristão, ele tem que se cobrar fazer um excelente trabalho. Isso vale para o policial, para o médico, para o agricultor. Esta qualificação, para ser profunda, deve estar vinculada a uma compreensão espiritual. Entender as realidades espirituais, não para falar, mas para vivenciar. Um médico espírita, antes da cirurgia, deve observar o ambiente psíquico do grupo. Que se faça uma prece, que pelo menos se avente assuntos que elevem o padrão, se ele observar que está um ambiente difícil. Isso afetará inclusive os índices de infecção hospitalar. São exemplos vários para mostrar que a nova geração tem como imenso desafio entender que só sairá vitoriosa se viver no mundo físico como um espírito imortal, vinculada profundamente aos seus guias espirituais, compreendendo que cada ambiente possui suas energias, compreendendo que existe uma sociedade desencarnada e, acima de tudo, compreendendo-se como um ser imortal que está alocado transitoriamente numa terra distante para implantar o reino de Deus na terra. Essa é a tarefa que o Grupo Marcos também tem: auxiliar a nova geração a viver o verdadeiro cristianismo a cada dia. Então, a nova geração vivenciando todo esse clima de corrupção, teoricamente falando, teria uma visão mais dura, mais ríspida e poderia agir de maneira correta, é isso? Poderia fazer um... O clima de corrupção de forma nenhuma é problema, é estímulo. Para o espírito que ama o mestre, a dor é estímulo. A decepção mobiliza energias mais profundas. O que a nova geração mais precisa é entender que deve cultivar o contato espiritual a cada dia. Deve acordar e orar para o seu guia espiritual e, se possível, conversar com ele. Como fez Chico Xavier, que resolveram tornar como um mito para anular-lhe o poder do exemplo. Entendendo isso, meu amigo, e aí sim, a corrupção será o estímulo. Será o estímulo. Para o cristão, a dor é estímulo. Para o cristão, o obstáculo é vitamina, para usar a linguagem de vocês. Vejamos Paulo de Tarso mais uma vez. Vejamos os obstáculos mínimos, financeiro, social, cultural, emocional que enfrentou. Então, todo esse clima, nada poderá contra a nova geração, desde que ela mantenha uma postura espiritualizada no dia a dia. Não sei se respondi adequadamente a questão, não. Sim, você respondeu sim. Alguma outra questão? Não. A nova geração já está no mundo.
E os espíritas estão fazendo ouvido de mercador para esse alerta tão grave. Pois quando dizemos isso, significa dizer: espíritos nobres visitarão sua casa. O que você irá oferecer para ele? Porque se dissermos a alguém, uma autoridade irá visitar sua casa, a pessoa se preocupa, se prepara, pensa como agradar, como atender melhor. Falamos de autoridades ligadas ao Mestre. Eles estão no mundo. O que irás tu oferecer para ele, meu amigo? Que exemplo, que estímulo, que esclarecimento. Eles vêm em nome do Mestre. É fundamental que vós, os espíritas encarnados, que têm condição de entender a mediunidade, a regressão de memória, os ambientes magnéticos e psíquicos do mundo, vos torneis um amigo a mostrar na prática a grandeza do Evangelho e a grandeza da codificação. Não no Evangelho e não na codificação teórica, mas sim no Evangelho e na codificação vividas no trânsito, em casa, na mesa, no trabalho, no lazer. É uma obrigação para aqueles que querem ser gratos ao Mestre. Como sabeis, como já dissemos isso em particular e hoje dizemos em público, esses espíritos estão no mundo. O próprio Emmanuel já está no planeta Terra. Vem trabalhar convosco, mas não vos torneis parasitas da luz alheia. Vos candidateis corajosamente, com a vossa imensa boa vontade, e do fundo da alma diga: eu quero a minha cota de sacrifício. Eu quero derramar as minhas lágrimas pelo Mestre. Eu quero que o meu suor e que, se necessário, o meu sangue regue a planta maravilhosa do Evangelho, porque um dia ela será imensa e irá aplacar toda a sede de amor do mundo, e nós nos reconheceremos todos irmãos, e o ódio será uma palavra esquecida em nossos lábios e em nossos corações. Paz do vosso irmão e amigo de Evangelho, Caio Marcho.